O que você estaria disposto a fazer para melhorar os sintomas do teu filho? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas, trabalho com a Nova Medicina Germânica e a microfisioterapia. E quando eu comecei os estudos na Nova Medicina Germânica, eu ouvia muitas histórias dos atendimentos do Dr. Hammer, que é o fundador da Nova Medicina Germânica, hoje em dia a Germânica Heilkunde. O Dr. Hammer, ele tem umas histórias fantásticas e uma me impressionou muito lá no começo, quando eu comecei a estudar isso. Em um certo momento, ele atendeu uma criança que apresentava um sintoma até certo ponto muito grave naquela época, e onde a informação que ele obteve de que o sintoma daquela criança ela vinha de um contexto de medo de perder o pai dela ou de se separar do pai dela. Então, o Dr. Hammer ele propôs, como aquela doença era de uma certa forma grave e não teria como trabalhar de uma outra maneira para que aquele resultado fosse eficaz o suficiente, ele sugeriu ao pai que pudesse ficar o máximo de tempo com aquela criança. E para aquele momento, o pai ele passava por distribuir pacotes, né? Ele tinha um caminhão de distribuição, então ele distribuía pacotes na cidade e isso era o ganha-pão dele naquele momento. Para aquele pai, então, ele teve que vender aquele caminhão que ele usava para então ter o ganha-pão da família, para ter um dinheiro de sustento, para que ele pudesse então ficar o máximo de tempo possível com aquela criança. Então ele tinha que tomar banho com a criança, acordava com a criança, comia com a criança, dormia com a criança e muitas vezes ainda carregava a criança em seu colo amarrada para que pudesse estar o mais perto possível dele o máximo de tempo possível. E isso fez com que aquela criança melhorasse. Aqueles sintomas graves já não eram mais graves. E isso passaram-se meses naquela situação, onde o pai passava o máximo de tempo possível com a criança. E ainda quando o dinheiro começou a ficar um pouco mais escasso, daí foi sugerido que ele voltasse então a trabalhar. Então ele comprou um carro menor para que ele pudesse ainda distribuir aqueles envelopes, aquelas caixas, mas a família tinha que ir junto. Então aquela criança ela tinha que estar junto com o pai. E isso perdurou ainda um bom tempo. Até que aquela criança conseguiu superar essa situação de perda do pai, de medo de perder o pai. Para que então o sintoma fosse por definitivo considerado como já eliminado ou já não grave o suficiente que pudesse causar um risco para aquela criança. Tu já imaginou largar tudo para poder cuidar de um filho? Você faria isso? Eu atendo muitos pacientes ali com crianças, principalmente as crianças que têm muitos sintomas. E nós percebemos que muitos dos sintomas das nossas crianças são devido ao ambiente onde é que elas vivem. São devido aos pais, à escola, o ambiente que elas estão inseridas. E nesse ambiente, se o ambiente não muda, muitas vezes o sintoma não muda. Porque o sintoma ele só está aí para mostrar que tem algo de errado acontecendo. Mas se a gente não ouve o sintoma, ele não vai embora. Ele vai e volta. Ou volta de uma outra maneira. Então, para corrigir o sintoma, você tem que ser específico na causa dele. E eu tive vários casos de crianças que tinham rinite, bronquite, tinham alterações respiratórias intensas por situações de briga dos pais. Então elas presenciavam frequentemente discussões, desentendimentos, alterações de voz que não passavam. E não adiantava fazer uma sessão, fazer outra, se os pais não mudavam. Então aquela melhora não acontecia. E exatamente, será que os pais estão dispostos totalmente a mudar a forma de lidar com as situações, mudar a forma de sair do estresse, não tendo que atacar o companheiro ou podendo às vezes conversar simplesmente fora, ali saindo de perto das crianças, deixar para depois, para discutir, para conversar, enquanto as crianças já estão dormindo, para resolver os problemas depois, e isso eles não conseguem, ou eles não estão dispostos a mudar. Então, se os pais muitas vezes não estão dispostos a mudar, como é que aquela criança vai sair daquele sintoma? Então, nós temos que olhar
Até onde que a gente está disposto a modificar as nossas situações? Existem crianças também que eu atendo que elas têm às vezes alergias de pele por uma sensação de falta ao contato físico dos pais. Elas sentem que os pais não estão dando amor, não estão dando afeto mais para elas como poderiam dar. Ou o pai chega em casa, vai direto para a televisão, não conversa, não brinca, ou vai direto para o celular, a mãe, direto conversando no celular e não dá atenção, não dá o carinho, não dá o afeto, não dá um beijo. E essas crianças se sentem abandonadas, se sentem deixadas de lado. Então até que ponto o problema é da criança? Até que ponto o problema pode ser mudado apenas com a criança? Se os pais não entendem que se eles não mudarem a forma de lidar com as situações ou agirem em casa, a criança não vai mudar, o sintoma não sai. Então se a gente muda a forma de lidar com a situação e tenta ter um equilíbrio melhor na nossa casa, nós podemos ter então crianças saudáveis e crianças prontas para a vida. Crianças que vão evoluir adolescentes saudáveis, adultos saudáveis também. Será que você já trabalhou um pouco com isso na sua casa? Você já deu uma olhada no que está de errado que causa esses sintomas para as crianças? Por que elas frequentemente têm aquela amidalite, a bronquite, a rinite, as alergias? Será que você parou para olhar e observar se tem alguma coisa de errado acontecendo na sua casa que pode causar esses sintomas para ela? E será que você já se deu a oportunidade de você trabalhar em você? O que está de errado contigo que faz você se alterar, que faz você se irritar, ou faz você, às vezes, não ter vontade de ir para casa, de cuidar dos seus filhos, de brincar com eles? Já procurou alguma terapia para tentar resolver esses conflitos? Nem sempre é fácil e nós resolvemos sozinhos. Então olhe para si mesmo, que isso vai ajudar bastante as suas crianças. E então aproveite, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, curta esse vídeo, oriente os seus amigos, os seus conhecidos, de que eles possam também modificar essa percepção deles e distribuir essas informações para o máximo de pessoas possíveis. Obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.